Vamos falar sobre a quaresma, porque já está no fim da quaresma, né? Então a gente ainda não se aprofundou nesse tema, então hoje nós iremos nos aprofundar. Por isso que tem isso tudo aqui, para nos ajudar a compreender mais. Tá? Seria percorrer o caminho quaresmal, né? Isso mesmo. E bom, hoje seria o nosso Deus da Vinha Ibérica. Último dia da liderança, o próximo seria a Isabela e o Carlos. A Isabela e o Carlos, na próxima semana. Todos nós sabemos. Vocês sabem o dia que a quaresma começa? Qual é o dia que se inicia, assim, a quaresma? No outro dia após o carnaval, né? É na quarta-feira. Depois do carnaval, é o dia do começa. Isso. Na quarta-feira. Na quarta-feira de cinzas. Bom, para representar isso, nós trouxemos cinzas. Bom, as cinzas, do que eu pesquisei, a cinza é uma... Colocar a cinza na testa, na cruz, na missa, na quarta-feira, é meio que uma tradição judaica, né? Que é para lembrar que do pó a gente veio e do pó a gente vai ir. Tá bom? Falar um pouco sobre a quaresma. A quaresma se inicia na quarta de cinzas. É um período de 40 dias que antecede a Semana Santa, em que nós voltamos o nosso olhar para o nosso interior. Um período de muita oração, jejum e penitência. Precisamos nos preparar para o mistério da nossa salvação. A quaresma propõe 3 práticas quaresmais: a oração, a penitência e a caridade. A quaresma é um tema de profunda oração para se encontrar com Deus como Jesus se encontrou no deserto. E a caridade é dispor seu coração para se doar pelo outro. A quaresma foi inspirada nos 40 dias que Jesus ficou no deserto, jejuando. Bom, a igreja nos chama para fazer caridade na quaresma, né? É uma das penitências. Uma delas é, claro que hoje em dia a fome é um dos maiores problemas que muitos brasileiros enfrentam hoje em dia. O índice de fome no mundo é Bem alto. Então essa é uma das propostas da igreja. É sempre ajudar o próximo. Por exemplo, tem uma tia que não é só na quaresma, mas tipo assim, todo mês ela leva cestas básicas para asilos, abrigos, enfim. Isso são um tipo de prática que você sempre deveria praticar. Mas a igreja, ela te aconselha a praticar, principalmente na quaresma, onde é um período de oração, penitência e caridade. Mesmo de comer. Foi o que eu disse, né, da minha tia, por exemplo. Se você vê uma pessoa passando fome, você tem que ajudar, né, gente? Se você puder ajudar, você ajude, por favor. É assim, um ato ético e bondoso de coração.
comum e contexto. Ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, como a Ana Luísa disse, na quaresma a gente escolhe uma penitência. Jesus escolheu, né? Ele estava sem comer no deserto. E ele foi tentado, assim como nós, né? E lembrando que Jesus não era. Não, ele estava em Londres. Naquela situação, Jesus não tinha. Então, ele foi tentado pela uma das necessidades humanas. Por exemplo, quando eu tô tonta, o que eu faço? Vou comer, né? Então é uma necessidade. Nós precisamos nos alimentar para ficarmos bem. Então imagina, você passar 40 dias sem comer nada, assim, nada no deserto comendo. Você não vai ficar tipo, nossa, eu não tô comendo. E alguém chega lá e fala, olha, você sabe que você pode transformar isso daqui em pão, né? Você não vai fazer por quê? Vai, faz. E Jesus não fez. Ele não fez. E eu acho que, tipo assim, se fosse nós, eu acho que faríamos. Essa pedra minha aqui, que ele poderia transformar em pão no deserto. Mas não fez. O que Jesus fala lá então quando ele diz que não ia transformar pedra em Não só pão? de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus. Que diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor e teu Deus, e só vale a ele servirás. Então, a adoração, como diz no texto, devemos adorar somente a Deus, nada mais. A idolatria está fora de cogitação, sem ser para o nosso Deus. Está no 6. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu aos seus anjos ordens ao teu respeito, e eles te protegerão com as mãos com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Bom, foi no primeiro que a gente estava aqui, quando a gente era a palavra, foi as pedras de tropeço. Vocês lembram das pedras de tropeço? Mas é uma pedra de tropeço. As pessoas tentando atrapalhar o seu foco. Boa, te faço um pedido de R$150 agora. Alguém mais lembra algumas pedras de tropeço que tinha naquele encontro? A gente citou o sete pecados capitais, a ganância, a gula, a inveja, enfim. Nos encontros foi que também a pedra na areia, ela não tem a base, ela não tem base. Vocês se lembram daquele texto que eu já citei aqui também? O homem que construiu a sua casa na areia, o homem todo que construiu sua casa na areia e não teve sustentação nenhuma. É o homem que levou a casa dele. E o homem que construiu a sua casa na rocha e que teve uma sustentação. Não perdeu a sua casa. O homem sabe que construiu sua casa na rocha. Agora vamos nos ajoelhar para agradecer e glorificar o nosso Senhor. Pode ser, vamos cantar aqui. Ajoelhado também. Tá. Agora é ligar o Cruzeiro, não. Bom, Senhor, quero agradecer por ter dado força nessa quaresma e que nessa Semana Santa a gente consiga terminar a quaresma, fechar ela e que dê tudo certo. Amém. Senhor, escutai a nossa prece. todos também têm contato. Prato virado para baixo. Prato virado para baixo, nós vamos ressaltar de novo a fonte. Qual é a
diferença para vocês de um prato virado para cima e um prato virado para baixo? Por exemplo, você chega lá, sei lá, em qualquer... Por exemplo, alguém vai servir vocês, aí vocês chegam assim. O que isso significa? É diferente desse daqui, não é? Por que é diferente? Não dá pra colocar comida com prato virado pra baixo. Certo. Prato virado para cima, você está aceitando o que será colocado aqui, você está pedindo, você colocar aqui e aceitou. Prato virado para baixo não, você não vai aceitar, ninguém vai colocar nada aqui, é só um prato virado para baixo. Não tem uma função. É literalmente um pedaço de vidro em formato de prato virado para baixo. Ninguém sabe. Seria o egoísmo da gente, no caso. A não dar aquilo, fazer a caridade, como a gente disse que tem muitos brasileiros que hoje em dia sofrem, que é a fome, né? Muitos não têm essa habilidade de saber que pode comer 3 refeições ao dia. E muitos não praticam caridade, ou nem olham pro lado, muitas das vezes. E é isso que a Quaresma nos ensina. É uma das penitências do que a Quaresma nos ensina. Uma das práticas, né? Isso. Eu vou falando e vocês vão repetindo, pode ser? Pai de bondade. Pai de bondade, Ao ver a multidão faminta, ao ver a multidão faminta, vosso filho encheu-se de compaixão. vosso filho encheu-se de compaixão, Abençoou e repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou. Dai-lhes vós mesmos de comer. abençoou e repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou. Dai-lhe vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, Confiantes na ação do Espírito Santo, nos pedimos. inspirai-nos o sonho de um mundo novo, Inspirai-nos sonhos de um mundo novo, de diálogo, de justiça, justiça, igualdade e paz. igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência, violência guerra. e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, Para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa. para acolher Jesus Cristo em cada pessoa, Sobretudo, nos abandonados, esquecidos e famintos. sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Amém. Deixar de comer carne na quaresma chama-se o quê? Qual é a palavrinha-chave para isso? É o que então? Abstinência, né? De carne vermelha. Abstinência, quando você está tanto tempo sem fazer alguma coisa que você para de fazer alguma coisa que te dá prazer, você está em estado de abstinência. É abstinência. Tudo que se deixa de fazer é abstinência, principalmente do paladar, da boca, né? Podemos comer Peixe. peixe e ovo. Isso. O que nós podemos comer ao invés da carne, né? Porque nessa época de quaresma, quem pode comer carne, quem falar, não vou comer carne, eu sou a Bíblia diz. Nós comemos o quê? Peixe ou frango. Tem frango também. Tem frango? Ah, porque é uma carne. Agora nós iremos falar sobre a nova proposta do Papa para a Igreja de Saída, que fala sobre a solidariedade. O que vocês entendem com isso? Igreja de Saída. Eu dou uma dica, nós iremos até eles. A igreja vai ao povo, então, é isso? Isso. Ah. Exato. É basicamente isso. Nós irmos até eles, saímos daqui e irmos para lá, ajudar. Eu preciso que vocês fiquem de pé. Se vocês quiserem ficar atrás da cadeira, tanto faz. Se vocês quiserem ficar realmente ficar assim para a parede, pode.
tá? Então, virem-se para a parede. Mas só se vocês quiserem ficar melhor, às vezes vai atrapalhar. Virem-se para a parede. Então é isso, nós movemos saímos dessas 4 paredes e irmos lá para fora ajudar o próximo. Por exemplo, não sei onde. E pensem nisso, se vocês estão se doando, se vocês estão levando a igreja para fora, ou se vocês estão esperando que alguém venha até aqui, ou só aguardando isso para vocês. Só olhem para a situação atual de vocês. Agora que vocês viram, se vocês estão se dando para o outro, eu quero que vocês coloquem os seus pés em caminhada, que vocês deem o primeiro passo, não esperem eles virem até você. Deem o primeiro passo. Agora eu quero que vocês deem um passo para frente. Pode ir, puxar um vídeo, se vocês quiserem. Então, deem o primeiro passo, não. Deem o primeiro passo, não deixe eles virem até vocês. Mas se virem também, acolham de mãos abertas. E agora nós vamos falar. A gente já falou sobre esse texto, agora nós vamos falar ao todo. O texto é um texto de tentações, certo? São as 3 tentações. Foram 3 tentações citadas no texto. E é uma pedra de tropeço, né? As tentações são os empecilhos. E agora, para vocês, eu quero que vocês tentem adivinhar o significado da parede. Aí na cara de vocês, o que impede vocês de ir lá para fora? Alguém quer responder? Eu acho que eu decidi. O que impede você, o Gabriel, a senhorita, de ir lá para fora? A senhora der um passo, o que impede aí você parar lá fora? Se der um passo, você bate de cara onde? Na parede. Certo. Então qual que é o empecilho aí para você ir lá para fora? A parede. Então a parede seria um empecilho. Entendeu? Então não deixe, não criem muros. Tá? Não criem muros. Então, meu Pai Nosso, vocês lembram? Um dos pedidos que se encaixaria bem, se qualificaria bem na situação do empecilho é: não nos deixe cair na tentação. Então, não deixe a tentação impedir vocês de levar a igreja para fora. Mas nos livrai de todo o mal. No texto, foi o que aconteceu, né? Jesus se livrou do mal e da tentação. Não se deixou cair em tentação e se livrou, porque logo depois disso, fala assim, no 11. Em seguida, o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Ou seja, o livrou do mal. O mal não está mais, se livrou disso. Pais, um costume da família de vocês nessa época de quaresma. Vocês deixam de comer carne? Por exemplo, um amigo meu, um dos meus amigos, eles deixam de comer carne na sexta e na quarta. Vários católicos fazem isso. Meu Deus, também faz. É um costume da quaresma. Um costume também na quaresma, né? Que é comer o peixe na sexta, né? Bom, minha avó, vou falar uma experiência minha. Minha avó geralmente a gente se reúne, né? Minha família, né? E na sexta-feira ninguém pode fazer nada. Barulho, brincar ou correr. Eu lembro que quando eu era mais nova, sempre já iam me ensinando, né? Que tinha que estar em silêncio, que estava em luto. Era um dos costumes da minha família, que era ficar em silêncio, comer o peixe, ficar em... Minha avó dizia que quando ela era mais jovem, a mãe dela não deixava ela nem pinchar o cabelo. Isso era um dos costumes da época, né, da família também. Outro costume também que minha mãe falava que na quaresma não se podia teimar, porque se teimasse via coisa. Sim, minha mãe dizia ela que minha mãe falava para ela não brincar de jogar
biloca e ela escutava biloca à noite. Essa história é incrível, gente. Bom, é um dos costumes da minha família, né? Guardar da sexta-feira, sábado e domingo. Aí sim, domingo você pode conversar, pode brincar, pode ter ser uma costume. Alguém tem mais algum costume assim da família que você acha, nossa, parecido com o meu? Ou história que seus pais contavam na época de quaresma? Não podia nem tomar banho muitas vezes ao dia, não podia brincar, não podia fazer nada, não podia fazer nada. E hoje em dia ainda é mais ou menos assim lá em casa. Minha mãe também não deixa a gente fazer muito barulho, não deixa fazer muitas coisas durante a sexta e a quarta. E a minha mãe é não fazer barulho também e não arrumar a casa. Durante a manhã Ou varrer a casa e colocar atrás da porta. Isso na quinta e na sexta da paixão, né? Quinta santa e sexta da paixão, é isso? E fazer jejum até meia-noite, assim como é. Ah, tá. Eu ouvi uma história, não lembro quem contou, mas que não podia sair todo mundo. Não poderia sair domingo, principalmente à noite. Porque senão o bicho ia, tipo um lobisomem da quaresma, entendeu? Eu até hoje. Então, alguma família de vocês tem algum costume da quaresma que queiram compartilhar? Alguém mais? Dizendo ele, né, que ele teimava muito. Perdão. Ele não era lá aquelas crianças mais certas, né? Mais obediente. Aí, como eu tava em silêncio, eu não podia brigar, ele ia lá, sabe, roubava as galinhas dos outros. Aí minha avó falava assim, espera domingo, vou tirar sua aleluia. Então, né, não podia brigar, né, mas era só uma brincadeira deles, que eles gostavam de bagunçar mesmo, que não podia brigar, né, então bagunçavam. Então, claro que eles eram crianças, né, quando ficaram maior, entenderam o que era, né, que era a da sexta-feira, né, o dia que ficar em silêncio. Aí ele entendeu. Minha mãe também falava que se danasse na quaresma inteira, no domingo estava aleluia, você ia apanhar, tirar tudo que você tinha feito naquela quaresma. Alguém sabe o significado da coruja? Pode mostrar, por favor, Ana Clara? No advento, a espera, né, do nascimento de Jesus. Significa que você está atenta, né, esperando algo muito importante chegar. No advento é isso, o roxo. Só que ele aparece também na quaresma. Que indica o início da Semana Santa. Nós trouxemos esse dado porque significa cor verde. A gente na igreja tem o domingo de Ramos, onde a gente levamos um Ramos, que eu esqueci a passagem. Para nós vai ser domingo que vem, né? Está bem próximo, levar uma amiga. Tem gente que tem a segunda continuação o ramo. Sei mais ou menos, só É não uma tradição da igreja. né, para a cidade. E as pessoas colocaram um tapete de ramos, coisaram a passagem dele com ramos. Então, seria no domingo que já iniciar a Semana Santa. Isso é quando ele volta para Jerusalém, né? Então, em Jerusalém, eles vão receber Jesus com ramos, fazendo um tapete para ele passar por cima, né? Mas ali era a entrada definitiva para a morte. E, como o cantor falou, nós entramos para as dores de Jesus, a suprema angústia. Todos nós sabemos que Jesus sofreu bastante, certo? E adiante.
Em que dia da Semana Santa acontece a prisão de Jesus? Que dia, Isabela? Quinta-feira. Quinta-feira, né? De manhã, de tarde ou de noite? De manhã. De tarde. De noite? Sim. Falado, né? Judas traiu Jesus, né? É muito engraçado quando a gente fala, nossa, quem trairia Jesus, né? Porém, a gente faz isso sem perceber conscientemente. Um negócio que a gente tira muito nossa atenção é esse celular, né? Às vezes estamos muito pregados no celular, muito tempo no celular, que esquecemos de dedicar o nosso tempo para Jesus. Isso é ser um pouco de Judas, então? Sim, é uma tradição. Jesus, ele veio aqui para tirar o pecado do mundo e hoje em dia o que a gente mais faz é pecado. Então, para mim, isso é muito justo. Jesus foi bastante julgado. Né? E hoje em dia, normalmente nós julgamentos de hoje em dia, os preconceitos de hoje em dia. Porque hoje em dia é um tema muito abordado, é preconceito. Porque preconceito acontece em todo lugar, a todo momento, a todo instante. Por exemplo, preconceito em geral, gente, com a sua condição financeira, com a sua cor de pele, com a sua orientação sexual, com tudo, com o seu cabelo, com a cor do seu olho, acontece com tudo, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, do dia que aponta o dedo, né, seria o bullying. É muito presente nas escolas, principalmente, que acontece o bullying, né? O desrespeito com o colega. o julgamento. O julgamento, eu digo assim, por exemplo, muitas pessoas julgam. Né? Eu não vou falar que eu julguei, nossa, eu julguei muito. E às vezes eu julgo assim, falo, não, para com isso, Luísa, não pode ser assim. Mas um julgamento que eu acho muito feio a pessoa fazer, eu nunca fiz. Esse eu posso falar que eu nunca fiz. Falei assim, você não vai pro céu por causa disso. Entendeu? Tem uma, eu não lembro o nome da mulher, mas ela é uma pastora, eu acho, e ela fala que, não sei se, ela tem vários memes dela, e ela fala que mulher não pode fazer sobrancelha, mulher não pode se depilar, mulher não pode cortar o cabelo, mulher não pode usar roupas curtas, tem que ser aqui ou aqui, não pode usar roupa acima do joelho, mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque se você fizer isso, você vai pro inferno. Então, isso é uma forma de julgamento. É um julgamento. Então, cada vez que julgamos, estamos levando Jesus para a cruz de novo? Vocês, do ser humano, hoje em dia, o chicote, chicoteia. A língua. O Carol com K. A língua. Chicoteio muito. Exato. Então, uma participante do bebê de 2020 até usou essa frase em 2021. Minha língua é um chicote. Então, a língua hoje em dia é um chicote, gente. Pra machucar. A intenção é de machucar. E a coroa? Pra vocês, quem usaria uma coroa era o quê? Qual cruz de Deus você carrega? E qual foi o zombamento que os soldados deram para Jesus quando colocaram a coroa de espinhos? Ninguém sabe. Ninguém quer chutar. Eu acho que é alguma coisa relacionada, tipo, filhos de Deus. O nome já diz, a coroa. Ele ser rei. Seria contraditório, né? Colocar uma coroa no possível que ele seria rei, só que uma coroa de espinho, uma coroa que machuca. Como vem coroa, geralmente ela é de ouro, brilho, pedras, que tem uma posição muito forte, né? Geralmente governava nações na época, né? Os soldados zombaram de Jesus, dando uma coroa de espinhos, uma coroa que machuca, uma coroa que fere. Tá, agora nós vamos falar sobre a cruz. A cruz. O significado da cruz para vocês. Todo mundo aqui carrega uma cruz, certo?
E ontem mesmo o padrasto me disse que Deus não nos dá uma cruz que não conseguimos carregar. Então, não cruz é isso. Acho que isso é algo que explica por aí. Então, por exemplo, quando você fala mesmo, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento. Você aguenta, cara. Deus não tiraria uma cruz. Só não passaria com você se você não aguentasse. Entendeu? Isso é uma cruz que você está carregando para depois você carregar uma cruz mais pesada ainda, mais pesada. Então, você está te preparando para carregar uma cruz maior. A cruz, na época, era uma forma de morte, né? Uma forma de condenação, uma pena de morte. Isso. E vários cristãos já foram mortos assim, Jesus foi um deles. Mas as pessoas que morreram na cruz não eram pessoas bem vistas, boas. Eram ladrões, assassinos, enfim. E então, Jesus não era visto naquele tempo como uma pessoa boa. Então, por isso que ele foi morto na cruz. Então, esse era o significado da cruz antigamente. Era uma pena de morte para pessoas ruins na época. E Jesus veio e ressignificou isso como vida e compromisso. Porque Jesus deu a sua vida ali. E quando eu tempo que ele morreu, ele nasceu. A morte, como dizem, a morte é só o início. Algumas pessoas falam isso. E compromisso, porque ele teve um compromisso ali. Ele morreu por nós. Esse era o compromisso dele com a gente, com Deus. Então, era um compromisso. Por isso que Jesus ressignificou. Bom, uma pessoa ajuda a ele a carregar a cruz, porque o fardo é pesado. Assim como a gente pode ajudar uns aos outros a carregar o fardo. E a Gabriela está me ajudando agora está me ajudando a aliviar o meu fardo. Então, pronto. Outra pessoa que me crucifica muitas pessoas, que também é desse meio da internet, não sei se vocês sabem quem é, mas é a Ingrid. Eu, particularmente, não concordo com algumas ações dela. Ela, para quem não sabe, é uma influencer cristã de direita que faz lives com, por exemplo, cristão versus feminista, cristão versus LGBT. E na live ela praticamente fala que você está errado, você vai pro inferno, Jesus não te ama e blá 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 blá. Ela fala coisas assim. Então ali ela crucifica muita gente, bastante pessoas por causa disso. Então isso é um meio de crucificação. Você dá o destino para a pessoa antes de saber do que ela realmente é. Martelo significa crucificação, porque Jesus foi crucificado e martelo, prego, pegaram o nome dele assim na cruz com um prego e um martelo. Eu acho que nós devíamos ter um coração aberto para perdoarmos. É o 39º passo. Perdoar é você abrir seus braços e perdoar o seu maior inimigo. Pensa agora na pessoa que você menos gosta no mundo todo. Eu não vou falar odiar, porque odiar é uma palavra muito forte pra mim. Então, a pessoa que você menos gosta no mundo inteiro, perdoa ela. Porque, por favor, se você sair dali, Deus o livre, acontecer alguma coisa com você, eu espero que você não leve esse rancor e este ódio, esse não gostar no seu coração. Então, perdoa. Não tem isso fácil. Tem mais um. E nesse momento onde Jesus estava sendo crucificado, os ladrões que estavam do lado dele pediram perdão, pediram a salvação. Então ali eles estavam arrependidos e Jesus os perdoou os seus inimigos. Alguém lembra da frase que um dos ladrões disse a Jesus? Então, ninguém lembra? Pode falar, porque já sei 8h50. Ele falou, né, para Jesus que quando ele estivesse no céu, que lembrasse dele. Jesus vai e responde, para ele ver que ele mesmo estaria lá, né? Jesus já ali, ele foi perdoado ali, quase no seu leito de morte. E outra coisa que também Jesus, antes de morrer, ele não só deu perdão pro bandido, mas sim para todo mundo, que é a última frase dele, que ele diz, Deus perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, assim, você pode ter cometido o pior pecado de todos. Se no seu último suspiro você se arrependeu verdadeiramente de coração, você será perdoado. E, por último, eu quero que vocês fiquem de pé. E eu quero que vocês
vocês acolham a todos como Jesus acolheu a todos. Então, se vocês quiserem expressar, tanto faz pra mim, só se acolham. Sejam de braços abertos para todos. Legal? Então é isso, gente. Então agora nós iremos para a partilha. A Gabriela e a Giovana. Giovana? Eu tava bem na vontade.